Qual é, pessoal? Tudo bom? Hoje nós vamos estar tratando de um assunto aqui bastante interessante mesmo. Nós vamos estar falando do filósofo Sócrates, né? Uma figura central aí nos meios acadêmicos, né? Na sociedade, na civilização. Uma pessoa que tem muita influência. Teve muita influência em toda a história da humanidade, né? Mas ele foi uma pessoa que ele foi condenada e julgada e executada, apesar de ter sido uma condenação bastante injusta, né? Então, nós fazemos a pergunta, você sabe por que condenaram e executaram o filósofo Sócrates? Antes de mais nada, deixa aí seu comentário, aperta aí o botão de curtir, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe. No ano 399 a.C., né? O Tribunal dos Heliastas, constituído por cidadãos provenientes das 10 tribos que compunham a população de Atenas, escolhidos ali por meio da tiragem de sorte, reuniu ali 500 a 501 membros, e esses 501 membros, eles tinham uma difícil tarefa, e essa tarefa era a tarefa de julgar Sócrates. Conhecida figura ali, controvertida, um cidadão admirado, enaltecido por alguns, né, particularmente pelos jovens, mas, entretanto, ele era muito criticado e combatido por outros, né, que nele viam ali uma ameaça para as tradições da polis e um elemento pernicioso para a juventude. Ele era despreocupado com bens materiais, né? O Sócrates, ele dedicava-se ao que considerava, desde certo momento da sua vida, a sua missão de dialogar com as pessoas, de modo a fazê-las tentar justificar ali os conhecimentos, né? As virtudes ou as habilidades que lhes eram atribuídas. Com esse objetivo inicial, levava o interlocutor a emitir opiniões referentes à sua especialidade, para em seguida interrogar a respeito do sentido das palavras empregadas. O resultado das questões ali, habilmente formuladas por Sócrates, que alegava, entre aspas aí, apenas sabia que nada sabia, era com frequência ali tornar patente as fragilidades das opiniões dos seus interlocutores, a inconsistência dos seus argumentos, a obscuridade de seus conceitos. Colocados à prova, muitos supostos talentos e muitas reputações de sapiência relevavam infundadas e muitas ideias vigentes e consagradas pela tradição manifestavam seu caráter preconceituoso e sua condição de meros hábitos mentais ou simples construções verbais sem base racional. Evidenciava-se a ignorância da própria ignorância. Situação que, não sendo passada, prenderia a alma num estéril engano. E, o que era mais trágico ainda, deixá-la distante de si mesmo, apartada da sua própria realidade. Para alguns, o reconhecimento da própria ignorância, do justo significado das palavras, representava a oportunidade de um verdadeiro renascimento. O renascer na consciência de si mesmo, a condição para a tomada da posse da própria alma. Mas, para outros, o próprio desprestígio em praça pública, ou então a instauração de dúvidas ali, onde há séculos perdurava a cega certeza dos preconceitos e das crendices, nos campos dos moral e religiosos, que orientavam as condutas dos indivíduos, mas também serviam de alicerce para as instituições públicas. Diante do tribunal popular, Sócrates ele é acusado pelo poeta Meleto, pelo rico político ali, que sabia discursar muito bem, o Anitus, e por Licão. Licão era uma figura assim, que não era muito importante na sociedade. A acusação era muito grave.
A acusação era não reconhecer os deuses do Estado, introduzir nas divindades e corromper as juventudes. Então, em resumo, era não reconhecer os deuses do Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude. Sócrates, ele examina e refuta as acusações que pairam sobre ele, retraçando sua vida e procurando mostrar o verdadeiro significado da sua missão. E assim, ele proclama o cidadão que deveria julgá-lo, dizendo que não tinham outra preocupação senão a de persuadir tanto os idosos como os jovens que deveriam cuidar menos dos seus corpos e dos seus bens do que a perfeição das suas almas, dizendo-lhes que também a virtude não vinha da riqueza, e muito pelo contrário, que era a virtude que trazia a riqueza, ou qualquer outra coisa útil aos seres humanos, tanto na vida pública quanto na vida privada. E dizia que se alguém afirmasse que ele estava corrompendo jovens, com isso tanto pior. Mas se alguém o acusasse outra coisa, estaria mentindo. Em outro momento, o Sócrates deixa o acusador Meleto embaraçado quanto à acusação, que lhe imputava de corromper a juventude, e demonstra, sendo acusado por Mileto, de algo, nem o próprio Mileto ele sabia explicar o que era, pois ele não conseguia definir com clareza o que era bom ou mal para os jovens. A linguagem de Sócrates é serena, como quem fala em nome da sua própria consciência e não reconhece a si mesmo nenhuma culpa. Embora tivesse demonstrado publicamente a inconsistência dos argumentos dos acusadores de Sócrates, ele acaba sendo condenado, pois ele era considerado uma ameaça para a mentalidade vulgar do escândalo filosófico, que ali mesmo em Atenas acarretara a perseguição de outro filósofo, o Anaxágora de Clasômena, que se viu obrigado a fugir para não ser condenado. E como era praxe, após o veredito da condenação, Sócrates foi convidado a fixar a sua pena. O acusador Meleto havia pedido para o acusado a pena de morte. Mas seria fácil para Sócrates salvar-se. Bastava propor outra penalidade. Por exemplo, pagar uma multa, como chegaram a lhe sugerir alguns amigos, né? Afinal, fora difícil obter um veredito ali de culpabilidade. Havia sido condenado por uma pequena margem de votos, e qualquer pena moderada que ele mesmo propusesse seria certamente acatada com alívio por aquela assembleia que estava constrangida por condenar um cidadão que, apesar das suas excentricidades ali e de suas atitudes muitas vezes irreverentes e incômodas, apresentava aspectos de indiscutível valor. Afinal de contas, nunca se deixou corromper pelos tiranos, inimigos da democracia, e que lutara bravamente na guerra por sua cidade e por seu povo. Bastava declarar que estava disposto a pagar algumas moedas e todos sairiam dali satisfeitos consigo mesmos, por terem cumprido o dever de punir um cidadão suspeito de atividades nocivas à sociedade. Mas veja bem como Sócrates se comporta. Bastava declarar isso, que estava disposto a pagar algumas moedas, como nós falamos, né? Mas não é assim que Sócrates ele pensava, ele já pensava diferente. Ele achava que pelo fato dele não ter culpa, dele não ter cometido nenhum crime, então ele não tinha que questionar nada, as pessoas tinham que admitir que ele não era culpado e pronto. Era assim que ele pensava. E ele não faz concessões, né? Agora, os cidadãos lá, como nós falamos, se o Sócrates aceitasse pagar aquelas moedas,
eles ficariam contentes, ainda por se sentirem magnânimos ao permitirem que continuassem vivos. Mas o Sócrates, como nós dissemos, ele não faz concessões. Então ele propor-se a cumprir qualquer pena, mesmo pagar uma multa, por menor que fosse, seria aceitar a culpa de que não o acusava a própria consciência. E diante dos juízes, Sócrates deixa claro que pelos seus feitos merece ser tratado como herói ou benemérito da cidade. Dessa forma, deixa os juízes sem saída. Considerava ali ser impossível voltar atrás, desfazer a condenação e inocentar o acusado. Entre a morte e as impossíveis recompensas, os juízes ficaram sem alternativa real. Para não abrir mão da sua própria consciência, Sócrates optara pela pena de morte. Que então morresse. E aí vem o que significa morrer para Sócrates. Ele se dirige aos que haviam acabado de condená-lo à morte, bebendo cicuta, e diz com a mesma serenidade em tom altaneiro: não foi por falta de discursos que ele foi condenado, mas por falta da audácia e porque não queria que ouvissem o que para eles teria sido mais agradável, e lamentando-se e gemendo, faz e diz uma porção de coisas que considera indigna dele, coisas que eles estão acostumados a escutar de outros acusados. Porque e ostenta que mais difícil que enfrentar a morte é evitar o mal, porque ele corre mais depressa do que a morte. Que aquele que morre é reduzido ao nada e não tem mais qualquer consciência. Ou então, conforme o que se diz, a morte é uma mudança, uma transmigração da alma do lugar em que nos encontramos para outro lugar. Se a morte é a extinção de todo o sentimento e assemelha-se a um desses sonos nos quais nada se vê, mesmo em sonho, então que a morte é um ganho maravilhoso. Por outro lado, se a morte é uma passagem daqui para outro lugar, e se é verdade o que se diz, que todos os mortos aí se reúnem, pode-se, senhores, imaginar maior bem. Apoiado nessas hipóteses, as únicas existentes a respeito de um fato que não permite certezas racionais, aos seus 70 anos, Sócrates despede-se tranquilo dos seus cidadãos, dos seus concidadãos, e diz: mas eis a hora de partirmos, eu para a morte e vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto o Deus. A execução da pena teve que ser adiado por 30 dias. Como acontecia todos os anos, um navio ele teria que ser enviado ao santuário para comemorar a vitória de Teseu, o herói mitológico ateniense, sobre o Minotauro, o terrível monstro que habitava o labirinto de Creta e se alimentava de carne humana. Enquanto o navio não regressasse da sua missão sagrada, nenhum condenado podia ser executado. E durante o período que esteve na prisão, em que se aguardava o retorno do navio, somente tinha sentido para Sócrates meditar e dialogar sobre argumentos que poderia levar à admissão da imortalidade da alma, que já apontara quando se despedira de seus juízes. A outra coisa era sobre a morte representar o nada, como longa noite de sono sem sonhos, que nada tinha a dizer, como nada a temer. Na véspera da chegada
do barco, um dos amigos chegou a Sócrates e avisa que no dia seguinte ele ia morrer. Ele não se perturba. Em boa hora se diz desejarem os deuses que assim seja. Suplicam-lhe que fuja. Ele recusa e explica que a única coisa que importa é viver honestamente sem cometer injustiça, nem mesmo em retribuição a uma injustiça recebida, e dessa forma nenhum dos seus amigos consegue convencê-lo a abdicar da sua consciência. Entra a mulher de Sócrates, Xantipa, trazendo os filhos para a despedida. Finalmente chega o carcereiro com a cicuta. Imperturbável, Sócrates toma o vaso que lhe é oferecido, tomando de um só gole todo o veneno. Seus amigos soluçam, mas ele ainda os anima, dizendo que deveriam ficar tranquilos. Ao sentir os primeiros efeitos da cicuta, Sócrates se deita. Aquele que sempre indagara sobre o significado das palavras e dos valores que regiam a conduta humana, investigara os sentidos dos costumes e das leis que governavam a cidade e buscava a consciência nas ações e nas afirmativas, mas não pretendia, e das instituições sociais, ele não pretendia se subtrair às normas estabelecidas, às exigências de preceitos e das instituições sociais e políticas ali. Porque ele não traíra a sua consciência. Ele preferia a morte a declarar-se culpado. Mas porque respeitava a lei, não quisera fugir da prisão, suas últimas palavras teriam sido ainda um testemunho dessa dupla fidelidade. A si mesmo e aos compromissos assumidos, dirige-se a um dos amigos presentes, lembrando-lhes que deviam um sacrifício ao deus Asclépio, e morre. E para concluir, temos o dever de informar que esse conteúdo é fruto de uma pesquisa feita à obra Sócrates da coleção de Os Pensadores, dos textos de José Américo Mota Peçanha, tradução de Jaime Bruna, Líbero Rangel de Andrade e Gilda Maria Real Straczynski, da editora Nova Cultural Limitada. E para finalizar, lembramos a você que sempre trazemos aqui conteúdos com alto valor agregado de conhecimentos, com o objetivo também de lhe apresentar alternativas que permitam o seu crescimento profissional e econômico. Nesse sentido, deixe aqui o seu comentário, aperte o botão de curtir, se inscreva no canal e compartilhe. Forte abraço, até mais!